Hallelujah. Aleluia. It's good to be with our family. É bom estar com a nossa família. Amen. Amém? Thank you, Jesus. I just want to just say thank you to our Gethsemane family, Obrigado, Jesus. Eu gostaria de agradecer a nossa família Getsemane, Pastor Eldo and Pastora Wanuza, Pastor Eldo e a Pastora Vanusa, and all the pastoral staff and the leadership here for their prayers for us these last year and a half. todo o corpo pastoral e toda a liderança da igreja por ter orado por nós durante todo esse tempo. Hallelujah. We're just very thankful to have your support and your love, and it means a lot to us. Nós somos muito gratos por ter o seu amor e a sua ajuda significa muito para nós. Amen. So we just pray a blessing on you Então eu oro para que Jesus abençoe vocês for all that you've blessed us. por tudo que vocês já nos abençoaram. Amen. Hallelujah. Well, I'm very thankful to be able to share the Word of God with you tonight. Eu estou muito agradecido por poder compartilhar a palavra de Deus com você aqui hoje à noite. Hallelujah. Let's say a prayer. Vamos orar. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Lord, we just pray for your Spirit to fall on us tonight. Pai, nós oramos pelo Teu Espírito, que Ele caia sobre nós hoje. We pray for the anointing of your Holy Spirit. Nós oramos pela unção do Seu Espírito Santo. Lord, anoint our ears to hear you. Senhor, unja os nossos ouvidos para Te ouvir. Anoint our lips to say what you want us to say. Unja os nossos lábios para dizer aquilo que o Senhor quer que nós digamos. Lord, we love you and want to give you our lives tonight. Nós Te amamos e queremos Te entregar nossas vidas hoje. We want you to take more of us Nós queremos que o Senhor tire mais de nós, so that we can have more of you. para que nós possamos ter mais de Ti. Lord Jesus, we pray that your Spirit would hover over us tonight. Senhor Jesus, eu oro para que Teu Espírito nos cubra hoje. Speak to each person here tonight what they need to hear. Fale com cada pessoa aqui aquilo que elas precisam ouvir. Draw us closer to you. E nos atraia mais perto de Ti. Make us more like you. Nos faça mais parecidos contigo. Lord, and empower us to serve you. E nos empodere para que nós possamos Te servir. We thank you, Lord Jesus, Nós Te agradecemos, Senhor Jesus, that the gates of hell shall not prevail against your church. porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja. And we give you all the E glory. nós Te damos toda a glória. We give you all the honor Nós Te damos toda a honra and all the praise. e todo o louvor. In the mighty name of Jesus Christ we pray. No nome poderoso de Jesus Cristo nós oramos. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Are you glad to be in God's house tonight? Será que você está feliz de estar na casa de Deus hoje? About 3 of you. Eu só ouvi umas 3 pessoas. Are you glad to be in God's house tonight? Você está feliz de estar na casa de Deus? Amen. Amém. There's an old song, maybe you sing it. I was glad when they said unto me, Tem uma música antiga que falavam: alegrei-me quando me disseram, let us go into the house of the Lord. vamos à casa do Senhor. They'll be singing. E nós cantávamos. They'll be shouting. E nós gritávamos. There'll be victory E ali tinha vitória. in the house of the Lord. Amen. Na casa de Deus, amém? Do you sing this song? Será que vocês cantam alguma música assim? Good. Muito bom. It came from America, though. Essa música veio dos Estados Unidos. I don't know. Não sei, talvez. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. I want you to turn in your Bibles to the book of 1 Corinthians, chapter 2. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Hallelujah. When we become a Christian, Quando nós nos tornamos cristãos, we are no longer to walk the way we used to walk. nós não mais caminhamos aquele caminho que costumávamos caminhar. We're no longer to walk in the sin that we used to walk in. Nós não mais andamos no pecado que nós costumávamos andar. But we're also not to walk in our own ways like we used to. Nós não andamos mais na nossa própria maneira como nós costumávamos fazer. The one who has received Jesus as his Lord and Savior Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador has surrendered all of himself to the Lord. renderam tudo o que tem para o Senhor.
He has surrendered himself to do the Lord's will Porque ele rendeu a si mesmo para fazer a vontade de Deus and to surrender all of his plans and all of his e desires. render todos os seus planos e desejos. And it's no longer that you and I live. E não mais eu ou você vivemos. We no longer live for ourselves and our plans. Nós não mais vivemos para nós mesmos e nossos próprios planos. But we live to do the will of God Mas nós vivemos para fazer a vontade de and Deus to accomplish his e works. cumprir os seus propósitos. Amen? Amém? Jesus said it was his food to do the will of the Father Jesus disse que o seu alimento era fazer a vontade do Pai and to accomplish his e works. cumprir a sua obra. That's how important it is to do God's will for your life. Esse é o quão importante é cumprir a vontade do Pai na sua vida. It is your spiritual food É o seu alimento espiritual, to do the will of God. fazer a vontade de Deus. Therefore, we must know what God's will is for our lives. Ainda que nós saibamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. It is so important that we find God's will and purpose for our lives. É muito importante nós acharmos a vontade e propósito de Deus para as nossas vidas. Not to plan it for ourselves. Não para nós mesmos. Man can come up with some good ideas. Homens podem ter boas ideias. Man can come up with good plans. Homens podem planejar coisas boas. And we have seen people who are not even Christians have good lives. E nós já vimos pessoas que não são cristãs terem boas vidas. But in order to fulfill the purpose of God in your life, Mas para cumprir o propósito do Pai na sua vida, but in order to fulfill the reason why you were created, para que se cumpra a razão da qual você foi criado, you've got to receive the instruction of God's Spirit for your life. você tem que receber as instruções do Espírito de Deus para a sua vida. Amen? Amém? Is this the way you live your life? Será que é assim que você está vivendo? When you came to Christ, is this now the way you live your life? Searching for His will. Quando você veio para Cristo, é assim que você está vivendo, procurando a vontade dele? Searching for His Holy Spirit to empower you. Procurando que o Espírito Santo lhe dê poder? We are not called just to repent from our sins. Nós não somos chamados tão somente para arrepender dos nossos But pecados. the foundation of our Christian walk, Mas a fundação da nossa caminhada cristã, the very first foundation of our lives as a Christian, a primeira e mais importante fundação das nossas vidas como cristãos, are to repent of all of our dead works. é para nos arrependermos de todas as nossas obras mortas, These are not just sins. que não são somente pecados, These are works that are not empowered by the Spirit of God. mas que são obras que não vieram do Espírito de Deus. Works that are not instructed by the Spirit of God. Obras que não foram instruídas pelo Espírito de Deus. And God calls us to repent of this kind of living. E Deus nos chama para o arrependimento desse tipo de vida. And He says, you must search me out E Ele disse, vocês têm que me buscar and find the purpose of God in your life. e achar o propósito de Deus para a sua vida. Amen? Amém? Have you ever asked the question, why am I here? Você já se fez a pergunta, por que eu estou aqui? Why was I created? Por que eu fui criado? You were created to find the will of God, Você foi criado para achar a vontade de Deus, to find the heart of God, encontrar o coração de Deus and to live it out. e para viver disso. That's the purpose why you're here. Esse é o propósito pelo qual você está aqui. Therefore, you must find this purpose for yourself. Então vocês têm que achar esse propósito para suas vidas. And God is willing to reveal it E Deus está disposto a revelá-lo, if you will search Him out with all of your heart. se você buscá-lo de todo o seu coração. He says, if you seek for me, you will find me. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis. Hallelujah. Aleluia. So tonight I want to talk about Então hoje eu gostaria de falar the way of God's Spirit. Eu gostaria de falar do caminho do Espírito de Deus. Because the Bible instructs us that we are no longer to walk according to our flesh. Porque a Bíblia nos instrui que nós não devemos mais andar segundo a carne, We are to walk according to the Spirit. mas segundo o Espírito.
We are to be instructed and taught by God's Spirit Devemos ser instruídos pelo Espírito de Deus and be empowered by Him, e receber poder dele, forgetting our dead works esquecendo e perdoando as nossas obras mortas and doing the works of the e Spirit. fazendo as obras do Espírito. And 1 Corinthians chapter 2 is a good chapter to learn about the Spirit. 1 Coríntios capítulo 2 é um bom capítulo para aprender sobre o Espírito. But we're going to read verses 9 through 12 Nós vamos ler dos versículos 9 ao 12 and learn about the Holy Spirit. e aprender acerca do Santo Espírito. If we're supposed to walk by the Spirit, Se nós devemos andar segundo o Espírito, then we must learn the Spirit's ways. então nós devemos aprender os jeitos e caminhos do Espírito. Amen? Amém? We must study about the Spirit. Nós devemos estudar sobre o Espírito. We must learn from Him. Nós devemos aprender dele. Amen? Amém? So I will read these 4 verses in English and then Brother Samuel will read them in Portuguese. Então, primeiramente, vamos ler esses 4 versículos em inglês e depois vamos lê-los em português. Starting in verse 9. Começando do versículo 9. Things which eye has not seen, and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. For to us God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the thoughts of a man, except the spirit of the man which is in him? Even so, the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. Versículo 9. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum conheceu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Amen. We learn from these verses that it is the job of the Holy Spirit to search God out. Nós aprendemos desses versículos que é o trabalho do Espírito Santo buscar por Deus. It is the job of the Holy Spirit to go into the depths of God É o trabalho do Espírito Santo adentrar nas profundezas de Deus and to receive instruction from the depths of God. e receber as instruções que vêm desse profundo de Deus. Then it's the job of the Holy Spirit to put these instructions into action. Então também é o trabalho do Espírito Santo em colocar essas coisas em ação. The depths of God is the Word of God. As profundezas de Deus também são as suas palavras. The very deepest part of God is His Word. A parte mais profunda de Deus são as suas palavras. And the Spirit of God and the Word of God will always work together. E o Espírito de Deus vai sempre trabalhar em conexão com isso. You cannot separate God's Word from God's Spirit. Você não consegue separar a palavra de Deus do Espírito de Deus. We can make a distinction so we can learn about them separately. Nós conseguimos distingui-los, então nós conseguimos estudá-los separadamente. But you can't separate them. Mas você não pode separá-los de fato. They are one. São um, They are God. são Deus. And it is the job of the Spirit to receive the instruction from the Word. E é o trabalho do Espírito receber as instruções que vêm da palavra. He searches the Word of God and then He acts it out. Ele busca a palavra de Deus e a coloca em ação. The Word empowers him. A palavra de Deus concede-lhe poder, The Word instructs him. instrui-o. And then his job
is to then give that instruction, that empowerment out to us. E o seu trabalho é nos dar instruções e poder a partir disso. He is to work it out. Ele tem que trabalhar as coisas de Deus. This is how the Spirit works. É assim que o Espírito de Deus funciona. He doesn't do anything on his own. Ele não faz nada de si próprio. He cannot produce anything by himself. Ele não produz nada de si mesmo. He must always work in unison with God's word. Mas ele trabalha em uníssono com a palavra de Deus. And we need to learn this way of the Holy Spirit. E precisamos aprender este caminho do Espírito Santo. Because we are called to walk in the Spirit. Porque nós somos chamados para andar no Espírito. We are called to live in the Spirit. Somos chamados para viver no Espírito. You cannot be a Christian without living and walking by the Spirit of God. Você não pode ser um cristão sem viver e andar no Espírito. It's impossible. É impossível. The scripture says, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados os filhos de Deus. I pray you are a son of God tonight. Então, eu oro para que você seja um filho de Deus. I pray that your heart is open to learn from His Spirit, Eu oro para que o seu coração esteja aberto para ouvir do seu Espírito to receive His truth, e receber a sua verdade to surrender to it, e render-se a Ele and to obey it. e obedecê-lo. Amen? Amém? Hallelujah. Thank you, Jesus. Aleluia, obrigado, Jesus. Let's look at another scripture in John chapter 16 about the Spirit. Vamos ler outra passagem em João 16 acerca do Espírito. John chapter 16 verse 13 and 14. João 16, 13 e 14. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. He will glorify Me, for He will take of mine and will disclose it to you. Versículo 13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Hallelujah. Aleluia. We see here in verse 13 the truth that we're talking about. Nós vemos aqui no versículo 13 essa verdade da qual nós estamos falando. Can you put the scripture back up on the screen? Thank you. Pode colocar o versículo 13 ali de novo? Obrigado. It says, "For the Spirit, or He will not speak on His own initiative, Está dito que o Espírito não falará de si mesmo, but whatever He hears, He will speak." falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. The Holy Spirit doesn't do anything by His own will. O Espírito Santo não faz nada segundo a si mesmo. He doesn't do anything by His own initiative. Ele não faz as coisas pela sua própria iniciativa. He doesn't speak anything on His own. Ele não fala de si próprio, But He takes from God and reveals it to us. mas ele recebe de Deus e revela a nós. There's a word here in English. The word is disclose. Tem uma palavra aqui em inglês que significa mostrar. He will take of Christ and disclose it to us. Ele vai pegar de Cristo e revelar, mostrar a nós. This word means that He will rehearse what He has heard. Essa palavra diz que ele vai anunciar conforme ele escutou. He will repeat what He's heard. Ele vai repetir aquilo que ele escutou. And He will announce every detail of what He has heard. E ele anunciará cada detalhe daquilo que ele ouviu. This means He must listen very carefully to God. Isso significa que nós devemos escutar a Deus cuidadosamente. He must listen very closely to what the Word of God is saying to him. Ele tem que escutar cuidadosamente cada palavra que Deus fala a ele. And then he must repeat it exactly the way he hears it. E ele repete exatamente da maneira que ele recebeu de Deus. This is the way of the Spirit. Esse é o jeito do Espírito Santo. This is the way you and I are called to live. Esse é o jeito que você e eu somos chamados para viver.
We are not called to do our own desires. Não somos chamados para viver os nossos próprios desejos. I'm sorry if they forgot to tell you that when you became a Christian. Me desculpa se esqueceram de te falar isso quando você se converteu. To follow Christ means to be like Christ. Seguir a Cristo significa viver como Cristo. It means to rehearse what Christ did. Significa anunciar aquilo que Cristo fez. To repeat what Christ did. Repetir aquilo que Cristo fez. To announce what Christ did and said. E anunciar aquilo que ele fez e disse. We are to be Christ, Jesus Christ, to the world. Nós devemos ser como Jesus Cristo foi para o mundo. Amen? Amém? We are to be obedient sons and daughters of the Lord Most High. Devemos ser filhos e filhas obedientes do Senhor Altíssimo. This is what you were created for. Essa é a razão pela qual você foi criado. That means you have to lay your plans down. Significa que você tem que desistir dos seus planos. And that's hard. E é difícil. It's hard not to live by our own desires and our own plans. É difícil não viver dos seus próprios desejos e próprios planos. This is especially hard in your young adult years. É mais difícil ainda nos anos da sua juventude. Because there's a lot of pressure to become somebody at that age. Porque tem muita pressão nessa idade em você se tornar alguém. I'm trying to remember that age because it's been a while. Eu estou tentando me lembrar de como era porque já passou um tempinho. But I remember it very well. Mas eu me lembro. And I'm reminded when I see young people in their 20s and their 30s. E eu lembro quando eu vejo pessoas nos seus 20, 30 anos. And the pressure to become successful. E eu vejo a pressão de se tornar uma pessoa de sucesso. The pressure to do something with your life. A pressão de você fazer algo da sua vida. To find the right career. Achar a carreira certa. To find the right spouse. Achar a pessoa certa para você. To have a good income. De ter uma boa renda. To look responsible. De parecer uma pessoa responsável. This is a tremendous pressure at that age. Essa pressão é tremenda nessa idade. But young person, if you're at that point in your life, mas jovem, se você está nesse ponto na sua vida, the most responsible thing you can do at this age a coisa mais responsável que você pode fazer nessa idade is to surrender it all. É render tudo. Is to give it all up. É entregar tudo. And say, I will live for Christ. E dizer, eu viverei para Cristo. I will live to hear His voice. Eu viverei para ouvir a voz dele. I will live to fulfill His will. Eu viverei para cumprir a vontade I will dele. live to be a light. Eu viverei para ser a luz in this dark world. Nesse mundo escuro. It will look irresponsible to the world. Parecerá irresponsável para o mundo. But it will be one of the most beautiful things that God sees in you. Mas será uma das coisas mais bonitas que Deus pode ver em você. And it will please God. E agradará a Deus. Because when you surrender it all, porque quando você rende tudo, you are living by faith. Você vive pela fé. Not doing your own will. Não da sua própria vontade. Not living by your own strength. Não vivendo pela sua própria força. Not living by your own plans. Não vivendo pelos seus próprios planos. But living for the purpose why you were created. Mas vivendo pelo propósito do qual você foi criado. To fulfill the will of God Almighty. E cumprir a vontade do Deus Todo-Poderoso. Amen. Amém. Jesus Christ was the perfect example of this. Jesus Cristo foi o exemplo perfeito disso. If you want to know how to walk by the Spirit, se você quer saber como andar pelo Espírito, the best example we have is Christ. O melhor exemplo que nós temos é Cristo. Amen. Amém. So let's read about Christ. Let's read in John chapter 5. Vamos ler acerca de Cristo, João capítulo 5. John chapter 5 verse 19. João capítulo 5, 19. Therefore Jesus answered and was saying to them, Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself, unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. Jesus lhes deu esta resposta. Em verdade, lhes digo, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo,
só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. And let's go down to verse 30. Vamos ler agora o versículo 30. Jesus said, I can do nothing on my own initiative. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of him who sent me. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não desejo agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. These are the same words that Jesus taught about the Holy Spirit. Essas são as palavras que Jesus ensinou acerca do Espírito Santo. Jesus said the Spirit can do nothing by his own initiative. Jesus disse que o Espírito não faz nada da sua própria iniciativa. And Jesus said the Son can do nothing by his own E initiative. Jesus disse que o Filho não faz nada da sua própria iniciativa. He is the perfect example of walking in the Spirit. Ele é o exemplo perfeito de andar no Espírito. Jesus Christ said, I am the way. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. And when he was saying, I am the way, the truth, and the life, E enquanto ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, he was saying, when he said, I am the way, he was saying, I walk in the way of the Spirit. quando ele disse, eu sou o caminho, ele disse, eu ando em conformidade com o caminho do Espírito. Yes, he is the way to God, Claro que ele é o caminho para Deus, but it's even broader than that. mas ele é além disso. He walks and he is the example of the way of the Spirit. Ele caminha como exemplo do caminho do Espírito. Amen? Amém? Jesus did nothing by his own initiative. Jesus não fez nada da sua própria iniciativa. He had to hear it from his Father first. Ele teve que ouvir do seu Pai primeiro. Jesus did no miracle without seeing it first from his Father. Jesus não operou nenhum milagre sem primeiro ouvir do seu Pai. And we are to walk as Christ walked. E nós devemos andar conforme Cristo andou. Are you walking by what you have heard and seen from the Holy Spirit? Você está andando conforme você viu e ouviu do Espírito Santo? Or are you walking according to your own desires? Ou você está andando nos seus próprios desejos? Only those who walk according to the Spirit are sons of God. Somente aqueles que andam conforme o Espírito são os filhos de Deus. And just like the Spirit of God, who searches out the depths of God, E assim como o Espírito Santo busca no profundo de Deus, and just like how Jesus searched out the will of his e Father, assim como Jesus buscou a vontade do Pai, we are required to search out the heart of God also. nós somos requeridos para também buscar a vontade do Pai. Search for it with all of our hearts Buscar de todo o nosso coração to hear what he is saying, para ouvir aquilo que Ele está dizendo, because it is our spiritual food porque esse é o nosso alimento espiritual. to hear what the will of God is Escutar aquilo que a vontade do Pai é and to do it. e fazê-la. If you're not hearing God's Se voice, você não escuta a voz de Deus, if you're not searching for his voice in your life, se você não está buscando a voz de Deus na sua vida, you're spiritually weak. você é espiritualmente fraco. You may even be spiritually dead. Você pode até ser espiritualmente morto. We search God out by searching in his word. Nós buscamos a Deus buscando a sua palavra. We must be children of the word. Amen. Nós devemos ser filhos da palavra. Amém? This is where God's heart is in his word. O coração do Pai está na sua palavra. This is where we learn instruction from God. É assim que nós aprendemos as instruções de Deus. It's then the job of the Holy Spirit E é o trabalho do Espírito Santo to quicken that word in our hearts. em vivificar essa palavra nas nossas vidas. It's the job of the Holy Spirit to come alongside us É o trabalho do Espírito Santo para estar ao nosso lado and teach us about what we're reading. e nos ensinar o que estamos lendo. So therefore, we're not only required to search
God out through His Word, Então, nós não somente somos requeridos a buscar a Deus pela sua palavra, but we must devote our lives to a life of prayer. mas devemos devotar as nossas vidas em uma vida de oração. We must devote ourselves to praying, Holy Spirit, fill me. Nós devemos devotar as nossas vidas em orar. Espírito Santo, me encha. Holy Spirit, teach me. Espírito Santo, me ensine. Show me what this is saying. E me mostre o que está dizendo aqui. It's like God has given us a textbook, É como se Deus tivesse nos dado um livro. but we still need the teacher to teach us what's in the textbook. E desse livro nós ainda precisamos de um professor que nos ensine o que está nesse livro. Amen? Amém? When we seek God in prayer, Quando nós buscamos Deus em oração and we seek after His Holy Spirit, e buscamos através do seu Espírito Santo, we must pray with all of our hearts. nós devemos orar com todo o nosso coração. We must pray with earnestness. Nós devemos orar com seriedade. Amen? Amém? As if our lives depend upon it, because our spiritual lives do. Como se as nossas vidas dependessem disso, porque a nossa vida espiritual depende. We must seek to know His heart, Nós devemos buscar e conhecer o seu coração. because we cannot be a Christian and overcome sin and this world and Satan without having the heart of God. Porque nós não podemos ser cristãos e vencer este mundo e Satanás sem ter a palavra de Deus no nosso coração. We must ask Him to know His will. Nós devemos pedi-lo para saber a sua vontade. We can learn His will for our lives through the Word. Nós podemos aprender a sua vontade e palavras através da palavra. And we must also hear what the Spirit is saying to us for the Word now. E nós também devemos escutar aquilo que o Espírito diz para nós agora. And this is the way we are to live our lives. E é dessa forma que nós devemos viver as nossas vidas. Not just go through religious forms. Não através de formulários religiosos. Not just being a Christian on Sunday. Não apenas sendo cristãos no domingo. This is a change of lifestyle. É uma mudança de vida. We must be convinced we can do nothing without God. Nós devemos nos convencer de que não podemos fazer nada sem Deus. We must have this conviction we can do nothing for God by our own initiative. Nós devemos ter essa convicção de que nós não podemos fazer nada da nossa própria iniciativa. Amen? Amém? It's like a garden. É como um jardim. A garden, the ground cannot grow anything by itself. Um jardim não pode crescer nada de si mesmo. The ground must be worked by the gardener. O solo tem que ser trabalhado pelo jardineiro. Soil has to be turned over. O solo tem que ser remexido It has to be prepared to receive. e preparado para receber. Do you have a heart that is prepared to receive from God? Será que você tem um coração que está preparado para receber de Deus? Do you have a heart that says, I can grow nothing for God without receiving from Him? Será que você tem um coração que diz, eu não posso crescer nada sem antes receber de Deus? The ground has to be prepared so that it can receive the seed. O solo tem que ser preparado para que ele possa receber a semente. The seed is the Word of God. A semente é a palavra de Deus. The ground must be prepared to receive the rain. O solo tem que estar preparado para receber a chuva. The ground must be prepared to receive the sunshine. O solo tem que ser preparado para receber os raios de sol. It must receive these heavenly things from above Ele recebe essas coisas do alto in order to produce fruit. para que produza fruto. The seed is God's word. A semente é a palavra de Deus. The rain and the sunshine is God's Spirit. A chuva e a luz do sol são o Espírito de Deus. And we must be in a position where we can receive these from God. E devemos estar posicionados de maneira que nós possamos receber isso de Deus. And be convicted we can't grow anything. E estar convencidos de que nós não conseguimos criar nada. We can't produce anything good in ourselves. Nós não conseguimos produzir algo bom de nós mesmos. The ground doesn't get to choose
what it's going to produce. O solo não escolhe aquilo que será produzido. Amen? Amém? It's up to the gardener. Isso é uma questão para o jardineiro. It's up to the farmer. É para o fazendeiro. And God is the gardener. Amen? E Deus é o jardineiro e o fazendeiro. Amém? Hallelujah. Aleluia. The only thing you can produce on your own A única coisa que você consegue produzir de si próprio is weeds. é The wild plants that grow, the weeds. erva daninha. Samuel learned a new English word. Eu aprendi uma palavra nova. The only thing you can grow are weeds. A única coisa que nós conseguimos crescer são ervas daninhas. And these are out to destroy the fruit. E as ervas daninhas, elas atrapalham e destroem o fruto. They must be removed. Elas têm que ser removidas. These are our dead works. Essas são as nossas obras mortas. These are our sinful works. Essas são as nossas obras pecaminosas. They must be removed from our lives Têm que ser removidas das nossas vidas. so that God's holy seed, His Word, Para que a palavra santa de Deus, a sua semente, can take root in us consiga crescer raízes em nós. and bring forth fruit. E trazer frutos. Amen? Amém? This is the way of the Spirit. Esse é o jeito do Espírito. Doing nothing by your own initiative. Em fazer nada pela sua própria iniciativa. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Hallelujah. Aleluia. I'm going to end with a story in the Old Testament Eu vou terminar com uma história no Antigo Testamento. about King Saul, the first king of Israel. Acerca do rei Saul, o primeiro rei de Israel. We read about this in the book of 1 Samuel, Nós lemos essa história no livro de 1 Samuel, chapter 13. capítulo 13. One thing that we must learn and is very important in this Christian walk, Uma coisa que nós devemos aprender nessa vida importante, nessa caminhada de Cristo, that we must learn is the way of the Spirit, é aprender o jeito e os caminhos do Espírito is to wait on God. e esperar em Deus. The Holy Spirit waits on the revealed word. O Espírito Santo espera na palavra que foi revelada. Jesus had to wait to hear what his Father's will was. Jesus esperou para ouvir a vontade do Pai. We must also learn to wait. Então nós também devemos aprender a esperar. The scripture says, "They that wait upon the Lord shall renew their strength." A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. It's very important that we pray that God would give us the spirit of patience. É muito importante nós orarmos para que Deus nos dê esse espírito de paciência. You will have a hard time hearing God's voice Você pode ter uma dificuldade em ouvir a voz de Deus if you don't learn patience. se você não aprender sobre paciência. Amen? Amém? But we're so impatient, wanting to get going, Nós somos impacientes, nós queremos continuar indo. wanting to do something with our lives. Nós queremos fazer algo das nossas vidas. And we want to do everything now. E nós queremos fazer tudo agora. God has to get that out of us Deus tem que retirar isso de nós and put the heart of Christ inside of e us. colocar o coração de Cristo dentro de nós. So this story about King Saul is in 1 Samuel chapter 13. Essa história do rei Saul está em 1 Samuel capítulo 13. But before we read the story, I want to read a prophecy that Saul was given in chapter 10. Antes de nós lermos a história, eu gostaria de ler uma profecia entregue a Saul no capítulo 10. In chapter 10, we read about when Saul was first anointed king of Israel. No capítulo 10, nós lemos acerca de quando Saul foi ungido rei de Israel. Samuel the prophet came to him Samuel, o profeta, apareceu a ele with a flask of oil. com
um vaso de óleo and he poured it over Saul's head. e ele derramou sobre a cabeça de Saul He says, God has chosen you e disse: Deus te escolheu as the ruler and the king over Israel. como comandante e rei de Israel. It said that Saul stood head and shoulders above everyone else. A Bíblia diz que Saul se destacava de todos, desde os seus ombros até a sua cabeça. Says that he was beautiful in appearance. E que a aparência dele era bonita. He was the greatest example of what a king should be. Que ele era o melhor exemplo de como um rei deveria parecer. In the natural, he was the first pick of anyone. Naturalmente, ele era o que vinha na imaginação de qualquer um. And so Samuel anointed him king of Israel. Então Samuel o ungiu rei de Israel. Then he spoke to him a series of events that were going to happen in his life. E ele falou uma série de eventos que estavam para acontecer na sua vida. That God would confirm that he was the new king. Em que Deus confirmaria que ele era o rei. And the last thing that Samuel said to Saul E a última coisa que Samuel disse para Saul was this in verse 8. era isso no verso 8. 1 Samuel chapter 10 verse 8. 1 Samuel capítulo 10 versículo 8. And you shall go down before me to Gilgal, and behold, I will come down to you to offer burnt offerings and sacrifice peace offerings. You shall wait 7 days until I come to you and show you what you should do. Desça à minha frente até Gilgal. Depois eu descerei até você para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Samuel had spoken to him some other events that would happen. Samuel falou para ele eventos que aconteceriam. And one after the other, they happened. E um após o outro se cumpriam. Confirming that Samuel was God's prophet. Confirmando que Samuel era profeta de Deus. And that God had sent Samuel to anoint him king of Israel. E que Deus enviou Samuel para ungir Saul, rei de Israel. Then we read the rest of this story in chapter 13, starting in verse 5. E nós conseguimos ver o resto da história no capítulo 13, começando no verso 5. Now the Philistines assembled to fight with Israel, 30,000 chariots and 6,000 horsemen, and people like the sand which is on the seashore in abundance. And they came up and camped in Michmash, east of Beth-aven. When the men of Israel saw that they were in a strait, for the people were hard pressed, then the people hid themselves in caves, in thickets, in cliffs, in cellars, and in pits. Also some of the Hebrews crossed the Jordan into the land of Gad and Gilead. But as for Saul, he was still in Gilgal, and all the people followed him trembling. Go ahead and read 5 through 7. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-aven, e lá próximo. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, até as rochas e em poços e cisternas. Próximo. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Verse 8. Now he waited 7 days according to the appointed time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattering from him. So Saul said, "Bring to me the burnt offering and the peace offerings." And he offered the burnt offering. Verse 8. Versículo 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, e este, porém, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. 9. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Verse 10. As soon as he finished offering the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to meet him and to greet him. But Samuel said, "What have you done?" And Saul said,
because I saw the people were scattering from me, and that you did not come within the appointed days, and that the Philistines were assembling at Michmash. Therefore I said, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not asked the favor of the Lord. So I forced myself and offered the burnt offering. Versículo 10. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas. 12. Pensei: agora os filisteus descerão contra mim e em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Verse 13. Samuel said to Saul, you have acted foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded you. For now the Lord would have established your kingdom over Israel forever. But now your kingdom shall not endure. The Lord has sought out for himself a man after his own heart, and the Lord has appointed him as ruler over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. 13. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Hallelujah. We see that this is an example of how impatience will tempt you to go outside of God's will. Esse é o exemplo de como a impaciência te tentará a sair da vontade de Deus. Because of Saul's fear of the people, Porque por causa do medo de Saul e do seu povo, because of his impatience, por causa da sua impaciência, he did not obey the word of the Lord. ele não obedeceu a palavra de Deus. He had many confirmations that Samuel's word was God's word to him. Ele tinha muitas confirmações de que a palavra de Samuel era a palavra de Deus para ele. And he was to follow God's word exactly. E ele tinha que seguir a palavra de Deus exatamente. But that word tested him. Mas a palavra tentou ele. When the people started trembling Quando as pessoas começaram a tremer and his own people started scattering from him, e os seus próprios começaram a se dispersar, because the army of the Philistines porque o exército dos filisteus was very large. era muito grande. It was larger than their own army. Grande do que o próprio exército de Saul, mais grande do que o próprio. It said their footmen were like the sand of the seas. Desculpa, maior. E dizia que os seus cavaleiros eram como as areias da praia. And not only the people began to be afraid, but Saul began to become afraid. E não somente as pessoas ficaram com medo, mas Saul também ficou com medo. And he had not sought the favor of God in this battle. E ele não buscou o favor de Deus nessa batalha. And he had waited 7 days for Samuel to come. E ele esperou 7 dias por Samuel. Have you ever been in a position like this? Será que você já esteve nessa posição? Where you have a promise from God. Quando você tem uma promessa de Deus, You have an instruction from God. que você tem uma instrução de Deus, But you have to wait. mas você tem que esperar. It's just not enough to hear what God is saying about this situation. Não somente para ouvir aquilo que Deus está falando da situação, But you have to wait for God's timing. mas você tem que esperar o tempo de Deus. That's one of the hardest things, Essa é uma das coisas mais difíceis, especially for young people. especialmente para as pessoas mais jovens. I know Samuel and Pamela have waited a long time to get married. Eu sei que o Samuel e a Pamela já esperaram um tempão para se casarem. But this has done a good work in them. Mas isso está fazendo uma obra boa neles. It's taught them patience. Está ensinando paciência. But if you ask them, it hurt. Mas se você perguntar, isso dói. I get a witness on the front row. Tem uma testemunha aqui para confirmar. It has hurt. It hurts to wait. É doloroso esperar. It destroys your pride.
destrói o seu orgulho. It destroys your agendas. Isso destrói as suas agendas. It destroys your plans. Isso destrói os seus planos. And that's what God wants to do. E é isso exatamente que Deus quer fazer. That's why God allows these times in our lives of waiting. É por isso que Deus permite esses tempos de espera nas nossas vidas, So that it's no longer you that lives, para que não viva mais você, but it's Christ living through you. mas Cristo viva em você. Amen? Amém? But Saul, amen. But Saul became impatient. Mas Saul começou a se tornar impaciente. Right at the last minute. No último minuto, He didn't understand that we were on Brazilian time. ele não entendeu que ele estava ali esperando como Samuel chegar e ele estava vindo do jeitinho brasileiro. You know, where you're an hour or two late for your appointment. Sabe, quando vocês estão 1 hora, talvez 2 atrasados. I've had to get used to this. Eu tive que me acostumar com isso. Brazilian time is not necessarily precise. O tempo dos brasileiros não é preciso. We go with the wind. Nós vamos conforme o vento. We take our time to get there. A gente pega o tempo que é necessário para chegar. No worries. Não se preocupem. I think Samuel was Brazilian. Eu acho que Samuel era brasileiro. But right after Saul forced himself to make the sacrifice himself, Mas logo após Saul ter sacrificado por si mesmo, Samuel shows up. Samuel aparece. He's still in time. No tempo designado. And he says to Saul, "What have you done? E ele disse para Saul: "O que foi que você fez? You have not obeyed the command of the Lord. Você não obedeceu os comandos do Senhor. Therefore, God will not establish your kingdom, which he said he would." Então, Deus não vai estabelecer o seu reinado como ele disse que estabeleceria. He says, "But now your kingdom shall not endure." Ele disse: "Agora o seu reinado não prevalecerá." But the Lord has sought for a man Mas o Senhor buscou um homem after his own heart, segundo o seu próprio coração. and the Lord has appointed him ruler. E o Senhor agora apontou ele como comandante. Saul's impatience cost him an eternal reward. A impaciência de Saul lhe custou a sua recompensa eterna. Saul's name and kingdom would have been established forever, it says. O nome e reinado de Saul seriam estabelecidos para sempre, estava escrito. But he lost that eternal inheritance Mas ele perdeu essa herança eterna because of impatience. por causa da sua impaciência. Because he didn't have a heart after God's heart. Porque ele não tinha um coração segundo o coração de Deus. He didn't know how to walk according to the Spirit. Ele não sabia como andar em conformidade com o Espírito. Church, I don't want us to miss God's purpose and plans for our lives. Igreja, eu não quero que nós percamos os propósitos e planos de Deus para as nossas vidas Because of impatience. por causa da impaciência. Because we were not willing to wait on God. Por causa que nós não estamos dispostos a esperar em Deus. Don't let the temptations of this world, Não deixe que as tentações deste mundo, don't let the opinions of men não deixe a opinião dos homens cause you to go in a wrong direction in a disobedience to God's will. fazerem você tomar o caminho oposto à vontade de Deus. It doesn't matter how good it looks the way you're going. Não se importa o quão bom o caminho que você está percorrendo parece. If it's not according to God's purpose and plan, Se não está de acordo com os propósitos e planos de Deus, then it's a dead work então é uma obra morta and it doesn't please God. e não agrada a Deus. And whatever it produces will not be eternal. E qualquer fruto que produzir não será eterno. God wants, it's more important for God to develop
a true and pure heart inside of us. É mais importante para Deus desenvolver um coração puro e verdadeiro dentro de nós. It's more important for God to take the time to create a mature man of God. É mais importante para Deus tomar o tempo necessário para criar uma pessoa madura em Deus Than it is for you to produce a bunch of fruit that will not remain. do que poder produzir frutos que não são dele. Amen? Amém? Do you want a heart for God or do you just want to work for God? Você quer um coração em Deus ou simplesmente você quer uma obra para Deus? Working for God can be pride. Trabalhar para Deus pode inflar o nosso ego. You can be doing it because you want to look like a Christian. Você pode querer fazer para se parecer como um cristão. Because you want to look good to the people around you. Porque você quer ter uma boa aparência para as pessoas à sua volta. But the development of a heart for God, Mas o desenvolvimento de um coração em Deus it takes time. leva tempo, It takes waiting. leva esperas, It takes getting alone with God. leva você pegar o tempo de Deus. It's not something that everybody can see is happening. Não é algo que as pessoas podem ver acontecendo. It's something that takes place in secret. Mas é algo que se desenvolve em segredo. And you can't just lift it up and show people your heart for God. E você não consegue tirar, levantá-lo e mostrar às pessoas o seu coração em Deus. And God rejected Saul from being king E Deus rejeitou Saul como rei. and would search for a man after his own heart. E buscou um homem segundo o seu coração. God is searching for men and women after his own heart here tonight. Deus está buscando homens e mulheres segundo o seu próprio coração aqui neste local. His spirit is searching, hovering over this place tonight. O Espírito está buscando nesse lugar. He's looking into your heart. Ele está procurando e olhando o seu coração. It's the job of the Holy Spirit to search us out É o trabalho do Espírito Santo buscar o sal. and to report to God what your heart is like. E em devolver, em reportar para Deus como o seu coração se parece. And he's searching if you have a heart that's willing to receive from him. E Ele está buscando se você tem um coração disposto a receber dele. If you're willing to surrender your plans Se and você agendas. está disposto a render os seus planos e agendas. It said that David was a man after God's own heart. Está escrito que Davi era um homem segundo o coração de Deus. And God established David's kingdom for eternity. E Deus estabeleceu o reinado de Davi pela eternidade. Through Jesus Christ, David's kingdom will be established for all eternity. Através de Jesus Cristo, o reinado de Davi foi estabelecido pela eternidade. Because David was willing to wait on God. Porque Davi estava disposto a esperar em Deus. David was willing to search God out. Davi estava disposto a buscar por Deus. Search for God's purpose in his own life. Buscar o propósito de Deus para a sua vida. And when David sinned, E quando Davi pecou, he didn't make excuses for it, ele não fez desculpas, but he repented. mas ele se arrependeu. God is not looking for perfect people like Saul. Deus não procura pessoas perfeitas como Saul. God is looking for those who have a heart after him, Deus busca aqueles que têm o coração segundo ele tem. who are willing to search out the heart of God, Que estão dispostos a buscar o coração de Deus. to listen for the voice of God, E escutar a voz de Deus. to walk in the Spirit of God. E andar no Espírito de Deus. David is an example of walking in the Spirit. Davi é um exemplo de andar no Espírito. Saul is an example of living after the flesh. Saul é um exemplo de andar na carne. And God is calling us to have a heart like David E Deus nos chama a ter um coração como o de Davi. and a heart like Christ. E um coração como o de Cristo. That we don't live by our own initiative. Que nós não vivamos pela nossa própria iniciativa. We don't live by our own strength and power. Não vivamos pelas nossas próprias forças e poderes. But we allow for the purposes and the plans of God to work in our lives first. Mas que permitamos que a vontade de Deus trabalhe em nós primeiro. And for the Spirit of God to empower us to live for E Christ. que o Espírito de Deus nos dê poder para viver como Cristo. Hallelujah. Aleluia.
Lord, I pray for your people tonight. Senhor, eu oro pelo seu povo. I pray that their hearts are now open to your Spirit, Lord. Eu oro para que os seus corações agora estejam abertos para o Espírito, Senhor. Their hearts are open to receive your word, Seus corações estão abertos para receber a palavra, to receive your instructions, receber as instruções, to receive your purpose and your plan for their lives. receber o seu propósito e os seus planos para as vidas. Lord, I pray, take the people of this church Senhor, eu oro, tome as pessoas dessa igreja and use them for your glory. e as use para a sua glória. I pray for more grace and peace for their lives. Eu oro por mais graça e paz nas suas vidas. I pray for the grace that enables them to serve you. Eu oro pela graça que os possibilita em te servir. I pray that you would form in them the faith Eu oro para que forme neles a fé of our Lord Jesus Christ, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, to trust you in everything, para confiar em Ti em todas as coisas to obey what you're calling them to do, e obedecer o seu chamado to say what you're calling them to e say. dizer aquilo que são chamados para dizer. Let your purposes and your plans be fulfilled in their lives. Deixe que os seus propósitos e planos se cumpram na vida deles. Give them fruit that remains. Lhes dê fruto que permanece. Give them a heart after your heart, O God. Lhes dê um coração segundo o seu coração, ó Deus. Give them a heart to search after you. Dê a eles um coração que te busca, A heart that loves your word. um coração que aprende a sua A palavra, heart that thirsts for your spirit. um coração sedento pelo Espírito. We thank you, Lord Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. We thank you for the purposes and plans you have for us. Te agradecemos pelos propósitos e planos que o Senhor tem para nós. We say, have your way in us. E dizemos, tome o teu caminho em nós. Have your way in us, Holy Spirit. Faça do seu jeito em nós, Espírito Santo. In the name of Jesus Christ we pray. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amen. Amém. Hallelujah.